A jornada de Pedro, de pescador apóstolo. Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de compartilhar com vocês a inspiradora história do apóstolo Pedro. Sua jornada de fé e transformação é um exemplo vivo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes feitos em seu nome. Pedro, originalmente chamado Simão, era um simples pescador nas margens do mar da Galileia. Foi ali que ele conheceu Jesus pela primeira vez. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 19, lemos sobre o momento em que Jesus o chamou dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Pedro, acompanhado por seu irmão André, prontamente seguiu Jesus. Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando seus milagres e ouvindo suas palavras de sabedoria. No entanto, como todos nós, Pedro não era perfeito. Ele teve momentos de dúvida e medo, como quando duvidou de andar sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 31, você vê essa história mais detalhada, essa passagem bíblica, ou quando negou conhecer Jesus 3 vezes antes da crucificação. Mateus 20, capítulo 26 ao 69, 75, versículo. Um dos momentos mais marcantes da vida de Pedro ocorreu em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou a seus discípulos quem eles acreditavam que ele era. Pedro, em um ato de profunda fé, declarou em Mateus capítulo 16, o versículo 16: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa confissão de fé revelou o coração sincero de Pedro e sua compreensão da verdadeira identidade de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental no início da igreja cristã. Ele pregou o primeiro sermão do dia de Pentecostes, onde milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. No livro de Atos, capítulo 2, mais tarde Pedro também teve a visão de que a mensagem de Jesus era para todos, judeus e gentios. Atos, capítulo 10. Sua liderança e coragem ajudaram a expandir o evangelho a novos horizontes. A história de Pedro nos ensina que Deus não olha apenas para nossos fracassos, mas também para nossa fé e disposição de seguir Jesus. Pedro passou de um pescador comum a um dos pilares da igreja primitiva. Sua jornada é um lembrete de que Deus pode usar cada um de nós com todas as nossas imperfeições para cumprir seu plano divino. Pedro nasceu com o nome de Simão em Betsaida, uma cidade às margens do mar da Galileia. Ele e seu irmão André eram pescadores de profissão. Quando Jesus os chamou para ser seu discípulo, deu-lhes o nome de Pedro, que significa pedra ou rocha em grego. Esse nome refletia a futura importância de Pedro na fundamentação da igreja cristã. Como Jesus profetizou em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus e testemunhou muitos de seus milagres e ensinamentos, ele estava presente na transfiguração de Jesus no Monte Mateus, no monte. Mateus capítulo 17, ao do versículo 1 ao versículo 9. Na multiplicação dos pães e peixes, Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. E em muitos outros eventos significativos de Jesus. Um dos momentos mais conhecidos da vida de Pedro foi quando ele desafiou sua fé ao caminhar sobre as águas para encontrar Jesus no mar tempestuoso. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Embora tenha começado com fé, Pedro começou a afundar quando duvidou. Isso nos lembra que a fé, embora essencial, também pode ser testada em meio às adversidades. Outro episódio notável é a negação de Pedro de conhecer Jesus 3 vezes antes da
crucificação em Mateus capítulo 26, 69 e 75. No entanto, após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e restaurou seu relacionamento no livro de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Esse ato de amor e perdão de Jesus ilustra sua graça incondicional e a capacidade de transformação que a fé pode trazer. Depois da ascensão de Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental na liderança da igreja primitiva em Jerusalém. Ele pregou o primeiro sermão no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram no livro de Atos, capítulo 2. Pedro também enfrentou desafios como a perseguição dos apóstolos, mas nunca deixou de proclamar a mensagem de Jesus Cristo. A vida do apóstolo Pedro é uma história de transformação, fé, humildade e perdão. Sua jornada nos lembra que mesmo com nossas fraquezas e falhas podemos ser usados por Deus de maneiras poderosas para edificar a sua igreja e compartilhar o evangelho do amor, da graça de Jesus Cristo. Que a história de Pedro nos inspire a seguir a Cristo com coragem, fé e humildade. Lembremos-nos de que, assim como Pedro, somos chamados a servir a Deus em nossas vidas cotidianas. E Ele pode fazer coisas extraordinárias através de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês em sua jornada de fé e transformação, capacitando-os a serem testemunhas vivas do amor e do poder de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos nas suas melhores redes sociais.